Olá, alunos, turma do quinto ano A, quinto ano B e quinto ano C. Vamos para mais uma aula de português das turmas do quinto ano, né? E na data do 11/5/2020. Então, hoje, dia 11, nós vamos ter mais essa aula. Vamos começar a aula de português. Os materiais que nós vamos utilizar hoje é o caderno de apoio, lápis e borracha, marca-texto, caneta verde e a agenda. Vocês vão pegar também o livro de vocês, certo? O livro didático. Então, separem. Primeiro, nós vamos utilizar o caderno de apoio. Depois, o livro. Peguem os dois, separem esse material. Caderno de apoio e o livro. No caderno de apoio, nós vamos fazer a correção da página que tia deixou vocês fazendo, lembram? Eu deixei vocês respondendo a atividade de ortografia do uso de onde e aonde. Lembram? Nós estávamos estudando os advérbios onde e aonde. Advérbio de lugar. Então, nós ficamos respondendo a questão 1 e 2, não foi? E ficou faltando fazer a correção. Então, peguem a caneta verde para a gente fazer esta correção. No número 1, lembrando aqui, ó, em cima, usamos o advérbio aonde com verbos que indicam deslocamento. Lembra que tia falou? Aonde, verbo que dá a ideia de mover, usamos com o verbo para dar a ideia de movimento. Por exemplo, aonde você foi ontem? Usamos o advérbio onde com verbos que indicam permanência, sem movimento. Onde você mora? Lembram disso? Número 1, para completar as frases com onde e aonde, creio que vocês todos tenham respondido, agora vamos corrigir com a caneta verde. Letra A, onde ou aonde? Você vai tão tarde. Então, se diz você vai, o verbo vai, não é isso, gente? Aqui o advérbio está dando ideia de movimento. Aonde você vai? Vai para algum lugar. Então, aonde? Quem colocou aonde, corrige com a caneta verde. Quem não colocou, apaga e refaz. Letra B. Correndo assim, aonde você quer chegar? Ideia de movimento. Está correndo e aonde quer chegar? Letra C. Onde fica a Rua das Flores? Onde fica a rua? Não é uma situação de movimento, é uma situação estática, sem movimento. Então, onde fica a Rua das Flores? Quem fez assim, corrige. Letra D. Aonde vamos jantar hoje à noite? Aonde vamos jantar hoje à noite? Aonde? Vamos. Ideia de movimento. Então, aonde? Letra E. Não sei. Aqui ficou faltando a letrinha aí. Vocês coloquem aqui, ó. Não sei onde ele está. Não sei onde. Em que lugar? Então, onde? E letra F. A loja fica. Não. A loja fica na rua onde moro. Fica na rua onde moro. Situação estática, sem movimento. Então, onde? E não aonde. Corrigiram? Se alguém errou, dá uma pausazinha no vídeo, apaga e refaz. Se acertou, corrijam com a caneta verde. O vídeo fica assim, viu, gente? Porque tia faz com o mouse. Aí não é tão legal de fazer, não fica tão bem feitinho, não. Número 2. Forme frases usando corretamente aonde, onde e aonde. Letra A, onde. Olha aqui como tia usou um exemplo só. Se você fez outra, certo? E você observar que aonde está usando, está dando ideia de movimento, então está certo. Aonde você vai brincar hoje? Uma pergunta, uma frase interrogativa.
Aonde você vai brincar? Então, da ideia de movimento, não é onde você vai brincar. Letra B, usando onde. Onde está meu livro? Em que lugar está meu livro? Quem fez alguma frase mais ou menos assim? Primeiro, aonde, ideia de movimento. E onde, ideia de lugar parado, estático, sem movimento. Uma frase estática, sem movimento. Aqui, ó. Quem conseguiu fazer, corrige. Quem não fez, preste atenção nessas atividades que tem que serem realizadas. Aí vocês ficam, enquanto vocês ficam terminando, vocês dão uma pausazinha, tá? Se já terminou e acertou, corrige e dá sequência. Se errou alguma coisa, dá pausa, tia, vai continuando o vídeo, mas você fica com... Dá pausa, corrige com calma e depois aperta o play de novo. Agora nós vamos pegar o livro, depois da correção dessa página, e vamos dar continuidade no conteúdo. Vai pegar o livro na página 57. Livro de vocês, livro didático, página 57. Gente, vocês lembram que nós estudamos alguns gêneros textuais, não foi? Alguns tipos de texto. Nós estudamos na primeira unidade o gênero textual notícia. Lembram que nós estudamos como é uma notícia, como é a estrutura de um texto notícia. Depois nós estudamos o gênero textual reportagem. Lembram? Que tinha a reportagem, título, subtítulo, que nós estudamos, tudo aquilo ali está no livro de vocês. Nós agora vamos conhecer outro gênero textual, que é o gênero entrevista. Olhem aqui, ó, no livro de vocês. Vocês sempre acompanham a leitura pelo livro, tá? Entrevista. A entrevista. Então, na página 57, nós vamos conhecer mais um gênero textual. Vamos começar? Acompanhe o livro aí, a leitura no livro de vocês, tá? Você viu quantas informações conseguimos obter a partir da leitura de entrevistas que lemos até aqui? De modo geral, a função básica da entrevista é justamente coletar informações a respeito do entrevistado ou sua opinião sobre determinado assunto ou algum acontecimento importante. Então, a função básica da entrevista é coletar informações, né, de quem está sendo entrevistado, a opinião dele sobre determinados assuntos, é conhecer a opinião da outra pessoa, é entrevistar, não é isso? Conhecendo o gênero, ó aqui, ó, conhecendo o gênero. Entrevistas costumam circular em jornais, revistas e sites. Uma entrevista publicada em jornais e revistas possivelmente foi feita oralmente e depois foi transcrita para publicação. Então, as entrevistas geralmente costumam estar em revistas, jornais, em sites. Primeiro ela é feita oralmente, depois é transcrita, certo? E colocada nesses meios de comunicação que tia falou. Em uma entrevista assistida pela televisão ou acompanhada pelo rádio, a voz do próprio entrevistado pode ser ouvida. Então, quando ela não está transcrita, está na TV que nós estamos tendo acesso, estamos tendo acesso visual ou auditivo, né, no rádio, nós podemos escutar a voz de quem está sendo entrevistado. A voz do entrevistador e também a voz de quem está sendo entrevistado. Ele falando sobre suas opiniões em determinado assunto, sobre sua vida, né? Segundo parágrafo aqui, ó. A produção de entrevista revela o cotidiano de pessoas famosas. Passem um marca-texto aqui, ó. A produção de entrevista revela o cotidiano de pessoas famosas, o trabalho de profissionais, a importância de determinados assuntos com base em uma opinião especializada. Evidencia o sucesso de personagens e de programas de televisão. Presta homenagens por trabalhos realizados e prêmios recebidos, entre outros. Passem até aqui, para a gente entender o que é que tem em uma entrevista, o que é que ela nos traz de informações. Então, ela traz a importância de determinados assuntos, como eu já falei, a opinião de quem está sendo entrevistado,
não é? Se for se for uma entrevista que está passando na televisão ou no som em um programa de rádio, nós podemos ouvir a voz do entrevistado. E se for transcrito, nós vamos apenas ler. E é esse gênero transcrito, lido, que a gente quer estudar para a gente, que nós vamos estudar para a gente ver a estrutura, como ele é, quais são as partes desse texto. Veja a seguir como a estrutura, ó, o que Tia falou, da entrevista é geralmente constituída. Então, nós vamos ver agora como é formado, né, basicamente uma entrevista. Qual a estrutura de um texto de entrevista? De eu olhar para o texto e ver ali, e no momento eu identificar que é uma entrevista. Quais são as características que esse texto tem? Como eu posso descobrir que é uma entrevista? Vamos ver? Título. Passei um marca-texto aqui, ó. Título. Resume o tema da entrevista, a informação principal do texto. Então, o título, quando a gente lê o título, a gente já sabe do que qual assunto vai ser tratado, não é isso? Subtítulo. É basicamente como o texto reportagem. Lembram que tinham o subtítulo? Sintetiza as ideias que serão apresentadas na entrevista. Nem sempre a entrevista apresenta um subtítulo, então não é obrigatório aqui ter esse subtítulo, nem todas têm, certo? O texto introdutório, passei um marca-texto, introduz informações a respeito do entrevistado e do assunto que será tratado na entrevista. Então, o texto introdutório é um pequeno resumo de informações a respeito de quem se vai falar, né, de quem vai ser entrevistado e qual assunto vai ser dialogado ali, naquela entrevista. Perguntas e respostas. Então, esse daqui é a principal característica, grifem, de uma entrevista. São as perguntas e as respostas, certo? Ó, é a conversa relatada em trecho escrito. As perguntas obedecem a uma sequência que está relacionada ao objetivo da entrevista e ao público-alvo que vai vê-la. Às vezes, antes da transcrição da fala, aparece o nome do entrevistador ou da revista, jornal em que trabalha e do entrevistado, para que o leitor saiba de quem está falando. Então, sempre aparece o nome, né, do repórter, de quem está entrevistando, do entrevistador, ou da revista que ele trabalha, ou de um jornal, e depois o nome do entrevistado, para a gente saber qual é a fala de um e qual é a fala de outro, certo? Então, basicamente, as perguntas e as respostas são o elemento que mais definem, né, é o elemento que mais define a estrutura do texto em entrevista, do gênero textual em entrevista. O entrevistador deve pesquisar com antecedência sobre o entrevistado e o tema a ser abordado para preparar um roteiro com as perguntas que pretende fazer. Então, ó, para se fazer uma entrevista, marquem aqui, por favor. Para se fazer uma entrevista, antes o entrevistador, ele deve estudar um pouquinho sobre a biografia daquele entrevistado, certo? Sobre o assunto que vai ser tratado, para ele fazer perguntas coerentes, né? Perguntas que tenham sentido, que ele vai saber, que ele saiba responder e que tenha tudo a ver com o assunto, para ficar bem claro para o leitor ou para quem está assistindo essa entrevista. É comum uma foto do entrevistado ser colocada na entrevista. Isso ajuda a ilustrar o texto e a mostrar um pouco mais do entrevistado. A linguagem usada nas entrevistas varia de acordo com o público-alvo, o objetivo e o tema da entrevista. Vamos retornar à entrevista com Ziraldo, apresentada anteriormente nos quadros a seguir. Identifique cada elemento da entrevista. Lembram que nós estudamos uma reportagem com Ziraldo? Vocês lembram? Vamos rever aqui um pouquinho, na próxima página, 58. Ó, na página 58, entrevista com Ziraldo. Lembra que tem aqui no nosso livro, na outra unidade, nós estudamos? Então, aqui, vocês vão olhar na página anterior e vão colocar o nome de cada partezinha aqui, ó, dessa entrevista. O que é título, o que é subtítulo. Vão olhando aí, vão tentando identificar, ó, em cada um desses aqui, ó. Vocês vão escrever. Olhem na página anterior e tentem identificar. Entrevista com Ziraldo. Aqui é a parte da entrevista que a gente já leu na outra unidade.
E eu quero que vocês tentem acertar aqui com essa estrutura aqui, ó. O que é título, o que é subtítulo. Vou esperar vocês fazerem um pouquinho, tá? Enquanto vocês vão fazendo, aí vocês pausam o vídeo e tia continua explicando, certo? Mas vocês fazem com calma. Pausa o vídeo, faz. Quando terminar de fazer, é que dá play novamente. Para o vídeo não ficar tão longo, tia dá sequência, tá certo? Então, aqui vocês tentaram escrever, fazer aqui as partes do gênero textual entrevista. Depois aqui tem, ó, planejando a escrita. O que quer dizer isso, tia? Agora você é um entrevistador. Você pode ficar fazendo essa atividade em casa também hoje, viu? Sua entrevista deverá ser gravada, transcrita e apresentada aos colegas. Como nós não vamos para a sala de aula, vocês podem escrever uma entrevista. Pode ser com o pai, com a mãe. Se fosse em outro momento, nós poderíamos escolher alguma pessoa para a gente entrevistar, né? Ou na nossa escola, ou no nosso bairro. Mas, como agora é o momento que nós estamos em casa, você pode fazer com sua mãe, com seu pai. Você vai escolher uma pessoa, ó, que tem uma interessante história de vida. Você pode escolher alguém da sua família que está com você nesse momento, certo? Ó, combine o dia e o horário da entrevista. Pense em perguntas que você vai fazer. Vocês vão ler esse passo a passo. Vocês podem fazer uma folha essa entrevista. Não vai ter como a gente debater em sala de aula, cada um mostrar a sua, porque nós não estamos em sala, né? Mas vocês podem fazer isso com a família de vocês, com alguém em casa, certo? Montar uma entrevista, fazer um título, um subtítulo, e vai mostrar como é que vocês vão fazer bem direitinho. Anote dados do entrevistado, como nome, data de nascimento, onde nasceu, nome dos pais e etc, para ficar bem organizado. Faça uma pergunta de cada vez. Você poderá fazer a pergunta que não está no roteiro. Verifique a possibilidade de tirar uma foto do entrevistado. Agradeça ao entrevistado pela colaboração. Então, vocês podem fazer como tia já falou com alguém de casa. Tá certo? Vamos corrigir essa questão aqui do texto. Isso aqui vocês podem fazer depois dessa escrita, tá? Dessa entrevista. Mas vamos agora corrigir aqui a estrutura. Vamos ver como ficou, quem acertou e quem errou. Peguem o lápis, a borracha e a caneta verde. Quem acertou, certo? Vamos ver. Então, primeiro, gente, que ficou o título, não é isso? Antes de mais nada, vem o título, gente, do gênero entrevista. Quem acertou, corrige. Aqui é o texto introdutório. Lembram que o texto introdutório é falando quem vai ser entrevistado e o que ele vai falar. Aqui, ó. Em Entrevista a Crescer, ele conta como surgiu sua paixão pela literatura infantil e uma passagem emocionante que passou com um menino maluquinho. Então, aqui está um pequeno resumo do que ele vai falar. É o texto introdutório. Introdutório vem de introdução, de começo, né? Começar. Quando nós estamos em um texto, a introdução é o começo. A data, aqui, a data que ele concedeu a entrevista. A entrevistadora. A entrevistadora que fez a entrevista ao Ziraldo, né? Marina Vidigal. A pergunta, olha aqui, a estrutura de um texto do gênero textual, entrevista que tia falou, principalmente perguntas e respostas, não é? Então, aqui é a pergunta que ela fez, ó. Então, quem colocou pergunta aqui, acertou. Ó o nome dele aqui, ó, Ziraldo, o entrevistado. Então, você pode colocar também resposta do entrevistado. Quem colocou também tá certo, tá? Aqui, ó, para onde a setinha nos liga aqui, foto do entrevistado. Você pode colocar foto ou foto do entrevistado. Aqui é a resposta, continuação da resposta dele. Ó, a resposta. E onde a reportagem foi publicada.
Por isso que as linhas aqui aqui tem um espaço maior para vocês escreverem, porque aqui é onde a reportagem foi publicada. Aqui tem todo, ó, Vidigal Marina, que é Marina Vidigal, a repórter, e onde ela publicou. Tem todas as informações aqui. Então, esse é basicamente a estrutura do gênero textual entrevista. Título, texto introdutório, a data, quem está entrevistando, que é a entrevistadora ou entrevistador, pergunta, o nome do entrevistado, a foto do entrevistado, a resposta e onde a reportagem foi publicada. Então, lembrem-se do que Tia falou. A principal característica sempre é essa daqui, ó. Essa daqui, perguntas e respostas. É a principal característica do gênero textual notícia, certo? Vamos continuar. Quem acertou, corrige. Quem errou alguma coisinha, apaga e refaz, tá? Próxima página 59. Aqui é como Tia falou, se você for fazer essa atividade, que espero que vocês façam, dá entrevista, uma pequena entrevista com o pai, ou com a mãe, ou com o irmão, alguém que está em casa. Pense em um título para sua entrevista com base no assunto abordado. Elabore um texto introdutório para a apresentação do entrevistado e do assunto que será abordado na entrevista. Você vai olhar a mesma estrutura que está aí nessa página anterior que nós fizemos. O título, um textinho introdutório. Transcreva o diálogo entre você e o entrevistado, eliminando palavras repetidas e excesso de marcas de oralidade. Então não precisa ficar repetindo as palavras, não é? A gente pode fazer perguntas diferentes, pergunta relacionada ao que nós queremos saber. Pode ser de diferentes áreas, os gostos daquela pessoa, gostos musicais, gostos por leitura, se tem algum esporte favorito, os meninos gostam de fazer, né? Pode ser com o pai, se gosta de jogar futebol, qual o time favorito. Então aí vocês é quem vão criar. Usem a criatividade de vocês, certo? Essa atividade vocês podem fazer depois da nossa aula. Entregue sua entrevista aqui, ó. Não, primeiro, releia o texto e verifique se usou letra maiúscula no início das frases. Isso aí eu sempre falo a vocês, não é? Usem a letra maiúscula no início da frase. E no substantivo próprio, que é o nome de pessoas, nome de cidade, ponto de interrogação quando for uma pergunta e ponto final para encerrar a frase. Então, tudo simples vocês conseguem fazer do jeitinho de vocês, com a criatividade de vocês, tá certo? Aqui, se nós estivéssemos em sala de aula, a gente iríamos debater, né? E pedir para todo mundo ler sua entrevista e a gente ia ficar conhecendo a história de vida de várias pessoas, mas como nós estamos em casa, podemos fazer com nossos familiares, né? A mãe de vocês orientam vocês um pouquinho aí na escrita, se tem alguma palavrinha errada, conserta, tá bom? E aqui seria como Tia falou, relatando experiências. Seria se nós estivéssemos em sala de aula, nós iríamos poder fazer essa parte aqui, porque todo mundo iria ler sua entrevista. Mas como nós não estamos, nós podemos debater em casa. Mostrar a mamãe nossa entrevista, se ficou legal, se ela gostou. Se foi a entrevista com o papai, mostra a mãe, corrige as letrinhas que estiverem erradas, certo? Aqui tem algumas dicas também que vocês podem ler, como fazer essa entrevista. Então, essa atividade vocês fazem depois da nossa aula, tá bom? Vamos dar continuidade? Página 60. Atividades. Use o que aprendeu. Lê a entrevista a seguir. Vamos ler agora um texto, um gênero textual, entrevista. Depois nós vamos responder algumas questões, tá? O presidente da Google. Ó, presidente da Google. Olha aqui. Em entrevista, deixa eu colocar aqui no livro para ficar melhor. Vocês acompanhem no livro de vocês, tá? Que fica melhor do que nos slides, não é a imagem? Em entrevista a Fábio Coelho, presidente da Google Brasil, a repórter Mirim Antônia Maldonado descobre segredos e curiosidades
da empresa que foi considerada pelo quarto ano consecutivo o melhor lugar para trabalhar. Olha que legal! Essa empresa, né, foi considerada pelo quarto ano consecutivo o melhor lugar para trabalhar. Então, essa repórter Mirim, né, uma criança, ela foi fazer essa entrevista para querer saber por que é tão bom trabalhar lá. Né? Que mistério é esse que tem lá? O que é que tem tão bom na Google que todo mundo quer trabalhar? Então, ela foi fazer essa entrevista ao presidente. Vamos ver o que ela perguntou e vamos ver o que ele respondeu. Quando e como começou a Google? Acompanhem com o livro de vocês, tá? A Google foi criada há 14 anos na Universidade de Stanford por Larry Page e Sergey Brin, que estudavam lá. Por que se chama Google? Uma maneira divertida de dizer Google, que significa um número enorme, quase infinito, é um número 1 seguido de 100 zeros ou algo quase assim. Olha aí o número, tá vendo? No livro de vocês. Como a Google encontra tanta informação no mundo? Porque tudo que a gente pesquisa realmente tem, não é? Tudo que a gente coloca lá que quer pesquisar, a gente encontra. Então ela perguntou: como tem tantas informações? Como é que consegue tanta informação no mundo? Temos micro-robozinhos, ó, que caminham pela web, buscam informações e organizam tudo o que encontram. Então, são com micro-robozinhos, é uma tecnologia avançada, né, que eles possuem, que buscam essas informações e organizam tudo. Por isso que tudo que a maioria das coisas, acho que praticamente tudo, nós pesquisamos e encontramos alguma coisa lá. Qual é a maior contribuição da Google para o mundo? Ela perguntou. Olha a resposta: tornar as informações disponíveis e organizadas, sobre tudo o que quiser buscar. Então, ele diz que a maior contribuição é tornar as informações disponíveis, né, disponível ao acesso do público e organizadas, sobre tudo que você quiser saber, sobre tudo que quiser buscar. Como é um dia de trabalhar? Como é um dia de trabalho do presidente da Google Brasil? Como é um dia de trabalho desse presidente da Google aqui no Brasil? Olha o que ele respondeu. Tornar as informações... Não, o próximo. É um dia muito legal, cheio de reuniões com pessoas que inventam coisas. Então ele gosta do trabalho dele, né? Porque as pessoas falam... Outra pergunta. Que na Google só trabalham pessoas inteligentes. Olha a resposta. Porque para inventar coisas, as pessoas precisam estudar muito. É verdade. Para inventar coisas e descobrir coisas, precisam estudar muito. Precisam ser estudiosas. O que tenho que fazer para trabalhar na Google no futuro? Olha o que ela perguntou. E a resposta dele: estudar, tirar notas boas e ter vontade de imaginar como melhorar o mundo. Uma boa resposta, não foi? Estudar, tirar notas boas e ter vontade de imaginar como melhorar o mundo. O que são aqueles desenhos que aparecem na página Google? São doodles, uma forma de celebrar datas e homenagear pessoas legais. Então, às vezes, a gente, quando entra, vê um desenho diferente, na maioria das vezes. Então, ali são homenagem a pessoas e datas importantes, né? Qual o desenho mais famoso? Muitos, mas eu gosto muito da dúvida do Dia dos Namorados, com o Cebolinha e a Mônica. Qual o futuro da Google? A Google quer continuar inventando formas de como ajudar as pessoas a terem acesso às coisas e às pessoas legais. Então, essa foi a entrevista, né? Antônia Maldonado ao presidente da Google, no dia 10 de março de 2015. Aqui tem o site, que está disponível a entrevista, né? E aqui um desenho, como ele chama o Doodle da Google. Então agora, depois que nós vimos esse gênero textual entrevista, vocês observaram que o que tem o corpo desse texto, como Tia falou, é basicamente perguntas e respostas, não é? É isso que caracteriza, como Tia já falou a vocês, o gênero entrevista, as perguntas e as respostas. Então aqui eu vou explicar para vocês cada questão, vocês vão ficar respondendo e na próxima aula nós vamos fazer a correção de toda essa atividade.
tá certo? Espero que vocês respondam bem direitinho. Tem perguntas também aí que são questões pessoais e cada um vai ter respostas diferentes, tá bom? Número 1. Sobre a entrevista que você leu, responda as perguntas a seguir. Letra A. Quem fez a entrevista? Letra B. Quem foi o entrevistado? Letra C. Onde a entrevista foi publicada? Isto é, em que veículo de comunicação? Letra D. Quando a entrevista foi publicada? Então, isso aí são questões basicamente da estrutura do texto, certo? Que vocês vão encontrar aí no texto, no gênero textual entrevista. Número 2. A entrevista que você lê é uma matéria sobre um assunto de especialidade de alguém? Por que escolheram Fábio Coelho para ser entrevistado? Então, por que ele foi escolhido para ser entrevistado? Você vai responder aí, certo? Quero que vocês respondam, tia vai ler, vocês vão ficar respondendo. Na próxima aula é correção. Número 3. Qual segredo ou curiosidade da Google revelados você achou mais interessante? Explique sua resposta. Então, isso aí é pessoal. Qual você achou mais interessante? Explique sua resposta. Número 4. Você gostaria de trabalhar em uma empresa como a Google? Por quê? Questão pessoal também, né? Cada um tem sua opinião. Número 5. Você se lembra de algum doodle que tenha gostado? Comente. Então, aí você vai responder, né, a questão pessoal também. Aqueles desenhozinhos que ficam lá na Google, datas comemorativas, sobre pessoas importantes. Você lembra de algum que você mais gostou? Você vai escrever aí. Lembra que ele falou que gostou mais do Dia dos Namorados, né? Que foi a Mônica e o Cebolinha. Aí essa questão também é pessoal. Número 6. Classifique os advérbios destacados. Se eu passar a página cá, nós já estamos nessa. Classifique os advérbios destacados nas frases a seguir, retiradas da entrevista com o presidente da Google. Então, nós vamos observar aqui os advérbios. Ó, letra A. Larry Page e Sergey Brin, que estudavam lá. Você vai escrever aqui lá. Lá é advérbio. Qual o modo desse advérbio? Lembra que nós estudamos os advérbios? Advérbio de lugar, de tempo, negação. Tem vários lá naquele quadro da nossa página. Então, vocês vão pesquisar, ou quem lembra, você vai pesquisar e vai escrever. Pode ser de lugar, de tempo, de modo, intensidade, negação, afirmação ou dúvida. Você vai escrever aí. B. Significa um número enorme ou algo quase assim. E quase assim? É qual tipo de advérbio? Você vai escrever aqui. Se é de modo, o advérbio se é de negação, lugar, modo, intensidade. Quase assim. Nós temos o quadrinho de advérbios na página 53 do livro. Então, pesquisem e façam. Leia esses trechos. É um dia muito legal. E as pessoas precisam estudar muito. Ó. Muito é um dia muito legal e as pessoas precisam estudar muito. Número 7. O advérbio de intensidade destacado nos dois textos está ligado às duas palavras. Eles são da mesma classe gramatical? Explique sua resposta. É um dia muito legal e as pessoas precisam estudar muito. Está com o mesmo sentido aqui, nas duas frases? Está ligado à mesma classe gramatical? Vocês vão escrever aqui, ó, e explicar a resposta de vocês, certo? Vão tentando fazer. Quando for na próxima aula, a gente vai corrigir um por um, mas vocês têm que tentarem fazer. Pesquisem no livro de vocês, observem as explicações, da outra aula, se for preciso voltar também, de advérbios. Ó, o advérbio de intensidade, muito. Ele aqui está ligado às duas palavras. Eles têm a mesma classe gramatical, ou seja, eles estão com o mesmo sentido aqui. Número 8. Justifique a grafia dos vocábulos destacados no trecho a seguir. Veja se está certo aqui e você vai justificar, certo? Na letra B, a Google foi criada, página 63.
A Google foi criada na universidade onde Page e Brin estudavam. Você vai ver aqui ó, o uso do onde e aonde. Se está certinho, se não está. Justifique a grafia. Por que está escrito assim? Por que está escrito onde? Você vai escrever isso. Letra C. Antes da Google, as informações estavam mal organizadas. Por que está escrito mal assim com L? Você vai observar. Por que está escrito assim, onde e não aonde? Então, você vai escrever esse por que está escrito assim. Tá bom? Vocês vão respondendo aos pouquinhos, gente. Dá pausa e vai respondendo. Tá certo? E na próxima aula nós vamos corrigir todas essas questões. Então, para fazer mais, vocês também vão ficar realizando essa página. Essa tirinha do menino maluquinho. Leiam aí. Pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar esses doces para a vovozinha. Aí ele encontra, ó. Ai, o menino maluquinho. Olha o que ele disse. Leve também este salgadinho e esta revistinha para a velha. Sou um lobo bom, ele diz no final. Então no 9 tem assim: lobo bom é contrário do nome do personagem, vilão do conto que a tirinha faz referência. Que conto é esse? Lobo bom é o contrário do personagem vilão do conto que a tirinha faz referência. Que conto é esse? Qual é o conto que essa tirinha aqui faz referência? Qual é um conto bem famoso que tem? Então você vai escrever aqui o nome desse conto. Letra B. Como é o nome do personagem lobo mau? Com U ou lobo mau com L no final? Ó, explique sua resposta. Na página 53 e 54 do livro, nós estudamos mal com L e mal com U. Aqui vocês vão escrever como é o nome do personagem, do vilão dessa historinha. Lobo mau com U ou lobo mau com L? Explique sua resposta. No primeiro quadrinho, Julieta usa a palavra bem. Qual é o antônimo dessa palavra? Explique sua resposta. Qual é o antônimo de bem? Mal com L ou mal com U? Na página 53 tem explicando isso bem direitinho. Número 10. Complete as lacunas com o uso de onde, advérbio de lugar, ou aonde. Lembrando que onde, situação estática, sem movimento. Aonde, situação que demonstra movimento e dá ideia de movimento. Letra A. Chapeuzinho vermelho. Aonde ou onde você vai? Letra B. Onde ou aonde fica a casa da vovó? Letra C. O lobo seguiu o Chapeuzinho Vermelho para ver onde ou aonde ela ia. Vamos olhar aí, quando dá ideia de movimento, aonde? Situação estática, sem movimento, onde? Letra D. Há muitos perigos na floresta. O lobo, onde ou aonde o lobo se esconde? Vocês vão ficar respondendo essa atividade, certo? Vão pegar a agenda de vocês, fazer a agenda do dia de hoje. Ó, a agenda do dia 11/5. Livro de português, páginas 57 a 63. Foi essas páginas que nós fizemos. E vocês vão realizar também a atividade, que seria como uma atividade para casa, vocês ficarem realizando a 64 e a 65. São páginas que estão com atividade bem fáceis. Na 64 tem um caça-palavras, um diagrama com advérbios. E na página 65 apenas alguns advérbios para vocês escreverem, tá certo? Vocês vão ficar realizando essa atividade. Na próxima aula eu vou corrigir todas essas páginas, já a página 57, a 63 e também a 64 e 65. Algumas questões são pessoais, né? Vocês vão realizar. E não esqueçam também de realizar a pequena entrevista, tá certo? Com todas as características, com todos os elementos
que nós estudamos que tem um gênero textual entrevista. Quando for na próxima aula, se alguém errou alguma coisa e tiver dúvida, te explica novamente. Nós vamos corrigir questão por questão, tá certo? Vocês vão ficar tentando responder. Na próxima aula nós vamos corrigir, tá certo? Um beijo para todos, saudade de vocês e fiquem realizando a atividade, tá bom? Beijo, tchau.